Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus abençoe a tua vida neste momento. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em todo o tempo o Senhor esteja com vocês, abençoando, derramando da graça e do amor dele sobre a tua vida. Eu quero falar sobre um texto que nós temos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Jesus Cristo, quando ele ensinava, ele falava muito em parábolas, né? Ele contava uma história para ilustrar uma verdade, para contar uma verdade, para mostrar para aquele povo, né? Aqui ele veio, qual a mensagem do Evangelho, as boas novas do reino de Deus. E em Lucas, capítulo 16, diz assim, versículo 19: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E lá no Hades, na sepultura, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe e com Lázaro ao seu lado. Então ele chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, né? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham para cá, para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa parábola aqui, ela é muito importante e é uma palavra para os nossos dias. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aqui Jesus está contando a história de 2 pessoas. Um rico, que ele não falou o nome, e um mendigo que se chamava Lázaro. Alguém colocou, ele fala que ele foi colocado, né, na porta desse homem rico, talvez na esperança de que ele o ajudasse, de que ele desse a esse mendigo que comer, né, desse um abrigo para ele. E só que aqui nós temos o entendimento de que ele não o ajudou. Ele não estava nem aí para o mendigo. Ele se fartava, ele se banqueteava, ele comia, ele bebia, né, de manhã, de tarde, de noite, estava sempre vivendo no luxo, se fartando no luxo, e sequer olhava para o mendigo na porta dele. Ele não teve misericórdia daquele homem. Ele não teve compaixão daquele homem. O Evangelho de Deus é um Evangelho de misericórdia. É um Evangelho de perdão. E esses dois, a história deles dois estavam ali se cruzando. A palavra de Deus diz que até os cães lambiam as feridas de Lázaro. Naquela época, os cães eles não são como os cães de hoje. Eles não eram como os cães de hoje. Os cães de hoje a gente tem como bichinho de estimação, fofinho, bonitinho. Apesar de alguns, né, serem extremamente perigosos, mas a maioria é criado dentro de casa como animal doméstico, né?
Naquela época não, os cães eles eram ferozes, comiam até mesmo carniça, comiam corpo de pessoas que ficasse deixado, eles comiam corpos de animais, restos de animais, eles eram ferozes. E aqui Jesus fala que até esses cães ferozes, eles tiveram compaixão de Lázaro, eles vieram até lamber as suas feridas, não fizeram dano algum a ele. Chegando então um dia em que os dois morreram, só que um foi levado para o seio de Abraão e o outro não. E então, a palavra de Deus fala que lá da onde ele estava sendo atormentado, ele passou a ser atormentado após a sua morte. Ele pediu para que Abraão permitisse que Lázaro, ele apenas molhasse o dedinho na água, né, para refrescar, porque ele estava vivendo em tormento. Aqui Jesus ele coloca Abraão, porque Abraão era e é até hoje em Israel extremamente respeitado, né? Então assim, as palavras de Abraão, os ensinamentos de Abraão, né, eram muito respeitados. Então Jesus coloca Abraão dentro dessa história para que eles ouvissem, para que eles prestassem atenção na história que ele estava contando. E aí Abraão falou, né, não tem como, né, não tem como. O abismo entre nós é muito grande. Não tem como quem está aí onde você está, passar para cá, e não tem como quem está aqui passar para aí. Porque é um abismo muito grande, é uma distância muito longa, não tem como, não tem mais jeito, não tem como te ajudar. Então ele falou, então peça para Lázaro ir até a casa dos meus familiares. Eu tenho 5 irmãos que eram iguais a ele. Porque ele falou assim, se ele ouvir, né, se Lázaro for até eles vão se arrepender. Mas aí ele falou, mas eles tiveram os profetas, né? Eles tiveram os profetas e eles não ouviram os profetas. Então, se eles não ouvem aqueles que estão levando a palavra, aqueles que eram usados por Deus, aqueles profetas que Deus enviava, mataram profetas, tampouco eles vão ouvir, né? Ainda que Lázaro ressuscite e volte e vá lá falar com eles, eles não vão ouvir, eles não vão nem dar atenção para Lázaro. E desta forma terminou assim essa história, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que alguém ressuscite entre os mortos. E essa história termina aqui. E nós vemos no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, Jesus, ele disse assim, que a volta, o retorno dele, será como nos dias de Noé. O retorno de Jesus Cristo será um dia maravilhoso para aqueles que serão salvos, mas será um grande e terrível dia para aqueles que desprezaram a palavra de Deus, para aqueles que não deram atenção à palavra de Deus, para aqueles que riram dos seus profetas, daqueles que foram enviados por Deus para falar da palavra. Jesus, ele nessa parábola do rico e do Lázaro, ele não está condenando a riqueza de forma alguma. Ele está condenando a avareza que havia no coração daquele homem. Ele tinha um amor às suas riquezas. A palavra de Deus diz que as riquezas ele chamou como Senhor, né? Porque o dinheiro, muitas vezes, na maioria das vezes, ele domina a vida do ser humano. As pessoas vivem em função de ganhar dinheiro. Elas vivem em função de ter mais e mais e mais. E com isso vão viver nas suas vidas numa ganância, quero ter mais, quero adquirir mais. E trabalham muito e outros trapaceiam e fazem várias coisas para ter dinheiro. E não buscam o reino de Deus. Jesus também diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O dinheiro, ele não pode ser o teu Senhor. Nós temos que ter o domínio sobre todas as coisas, porque isto foi algo que Deus nos deu, já lá no Jardim do Éden, onde o Senhor falou, domine. Então nós temos que dominar. Não podemos ser dominados, mas sim dominar. Então o dinheiro, ele não pode ser um senhor na tua vida, porque quando ele é senhor na tua vida, você está colocando ele no lugar do Criador. Você está colocando ele no lugar de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Jesus, ele diz que a volta dele será como nos dias de Noé. As condições da sociedade dos tempos de Noé eram terríveis.
Os homens eram irremediáveis, eles tinham uma postura de maldade e uma depravação geral. Então Deus decidiu e determinou a destruição da humanidade. Estava tão terrível a depravação humana que Deus ele falou: me arrependi, porque o homem era mau. E olha os dias de hoje. Os dias de hoje estão como Mateus 24 ele fala como foi nos dias de Noé. E como que nós estamos vivendo o dia de hoje? O que nós estamos vendo no dia de hoje? A depravação total, geral das pessoas, a frieza das pessoas com relação às coisas de Deus, a zombaria em relação à palavra de Deus. As pessoas não têm mais respeito, até mesmo dentro das igrejas. Há um desrespeito completo pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é santa, ela é pura, ela é reta. A palavra de Deus ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica de todo pecado. Mas hoje nós vivemos uma sociedade dentro das próprias igrejas, onde a palavra de Deus não tem mais valor, não há mais. Se você confrontar a pessoa, ela sai blasfemando do nome de Deus. Ela sai blasfemando porque a pessoa não quer mudança. E evangelho sem transformação não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que muda, que transforma. Quem antes bebia não bebe mais, quem antes fumava não fuma mais, como é o meu caso, que eu bebia, eu fumava, e o Senhor me libertou. Pela palavra, pelo poder da palavra, eu fui liberta dos vícios. O Senhor, Ele quebra cadeias, Ele liberta, Ele tira a depravação, Ele nos torna santos. O Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Quando o Senhor aparecia lá no monte para Moisés, deu os mandamentos, o povo não podia olhar, fitar. Por quê? Porque a santidade de Deus ela confronta a nossa falta de santidade. O ser humano, que eles não podiam olhar, porque eles não poderiam morrer por causa da corrupção do nosso corpo. Nós temos um corpo corrupto, né? Cheio de pecado. Então ele fala: sede santos. Nós só poderemos ver a Deus através da santidade. Ele fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando Deus fala sede santos, então não é impossível. Deus não falaria para nós sermos algo que fosse completamente impossível. Não é impossível. Então, como foi nos dias de Noé, essa depravação total, estamos vivendo os dias de hoje. Eu nunca vi na minha vida uma era tão complicada, tão esquisita como essa que nós estamos vivendo. Cristãos que não leem a palavra de Deus, que não querem ser transformados, querem viver de acordo com o formato do mundo. E estão trazendo esse formato para dentro das igrejas. Hoje o cristão não influencia o mundo está influenciando o cristão. Então está tudo o contrário, tudo mudado, né? Deus é tão santo que Isaías, quando ele teve a visão que ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo que tem lábios impuros também, e eu vou perecer porque eu vi a Deus, eu vi a glória de Deus. Então o anjo veio e tocou nos seus lábios e purificou. Meu irmão, tudo que você fala, tudo que você pronuncia, palavras muitas vezes que são palavras ofensivas, palavras que não são palavras de santidade, Deus ele está vendo, tudo é colhido. Tem um livro da vida onde está todo o nosso histórico, né? Toda a nossa história de vida. Então hoje é dia de pedir perdão para Deus. Hoje é dia de você fazer uma autoavaliação e falar: Senhor, me perdoa. Esse homem que estava ali, ele teve um tempo em vida. Abraão fala: você morreu, não tem mais jeito. A gente não consegue passar para aí e vocês não conseguem passar para cá. O que essa parábola nos ensina? Essa parábola nos ensina que o tempo de arrependimento, o tempo de você fazer o que é certo, o tempo de você buscar a Deus, o tempo de você pegar a palavra de Deus e buscar santidade através desta palavra, é hoje. O amanhã, o próximo segundo, gente, pertence a Deus. Eu falo, acho que em quase todos, né? Você acordou, mas você não sabe se você vai chegar ao fim desse dia. Eu acordei e eu não sei se eu chego ao fim desse dia.
Mas uma coisa é certa, eu estou plantando no reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus. Eu estou ligada na videira. Eu estou buscando santidade. Eu tenho buscado a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer hoje. Pensa nisso. Você não sabe do teu amanhã. Você não sabe do teu final do dia. Você não sabe o que vai acontecer depois que você morrer, como aconteceu com o rico aqui. Não tem mais jeito, não adianta mais. Não existe outros lugares aonde você vai se aperfeiçoar. Você não vai voltar para essa vida para se aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que ao homem foi dado morrer uma única vez. Uma única vez. Então não existe, não tem como. Busca na palavra de Deus conhecimento, busca na palavra de Deus, sabe, o propósito dele para a tua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus te colocou aqui neste mundo porque ele tem um propósito para você. Ninguém vem sem propósito para este mundo. Salmo 139 diz que o Senhor, ele nos viu ainda informes no corpo da nossa mãe. Quando ainda nós não tínhamos forma nenhuma, formato algum, o Senhor nos viu. Ele conhece todos os nossos dias, do começo até o fim. Nessa linha da vida, o Senhor conhece o início e a chegada. Que essa chegada seja lá no trono da graça. Amém? Que Deus te abençoe. Não endureça o teu coração. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque a vontade de Deus dentro desta palavra. Seja feliz com o Senhor Jesus Cristo. Mude a tua vida e mude esta geração através de você, através da tua maneira de viver, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que seja mudado, que seja totalmente transformada a tua vida. Para que naquele último dia nós não tenhamos esse arrependimento. O Senhor virá, Ele virá para buscar a todos aqueles que um dia o receberam e confessaram que Ele é o único Senhor, o único e suficiente Salvador. Não existem intermediários entre nós e Deus. Existe um intermediário, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue no Calvário, lá na cruz do Calvário, para nos salvar. Ele é a ponte que me liga a Deus. Ele é a ponte que liga você a Deus. Não existem outros. É Jesus Cristo. Ele mesmo diz na sua palavra: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É Jesus Cristo. Não existem os caminhos. Todos os caminhos não levam a Deus. É o caminho. É Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Essas palavras, as palavras de Deus, os conselhos de Deus, é para que você leve uma vida feliz e abençoada. É para que você não caia em condenação. Porque Jesus virá. Tão certo como nós acordamos, tão certo como eu estou falando com você aqui neste momento, Jesus virá para buscar uma igreja santificada para estar com Ele. Amém? Mas virá também como juiz para todos aqueles que não o receberam, para todos aqueles que não o aceitaram. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Mas a palavra de Deus é um manual de instruções, onde a gente pode encontrar a maneira certa de servir a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus te convença. Porque é Ele quem convence, não sou eu. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Então eu desejo que o Espírito Santo faça morada em você. Abra a tua mente, o teu entendimento, os teus olhos, os teus ouvidos, e te mostre um caminho, o caminho que é excelente, que é Jesus Cristo. Fique com Deus, o Senhor te abençoe e que a graça do Senhor inunde a tua vida e a tua família. Beijos, fiquem com Deus.